muito aí a participação de todos vocês, né? Estão se dedicando tempo hoje para escutar esse webinar junto com a gente. E é um prazer falar com vocês aí, né? A gente tem até alguns convidados aí fora do setor do agro, mas prioritariamente são pessoas do agro, um setor que é tão importante para a economia brasileira, né? O Talcai respeita muito isso, né? E até por esse sentido, né, por esse crescimento, né, por possibilidades de inovação e engenharia no setor agro, nós tivemos aí, com todo carinho, né, o cuidado de preparar esse webinar para vocês, espero que vocês gostem, né, e hoje a gente vai falar um pouco de inovação, simulação e engenharia nesse setor que é o de implementos e máquinas agrícolas, né. Bom, pessoal, a VirtualCai é uma empresa que nasceu no mercado em 2005, né, ela trabalha basicamente com engenharia, tecnologia, né, inovação junto com as empresas, né, em vários setores da indústria brasileira. E a gente tem aqui a possibilidade de trabalhar desde serviços, né, de engenharia, quando a gente ajuda os clientes a resolver problemas, né, voltados ao desenvolvimento ou melhorias, né, no desenvolvimento do cliente, como também implantação tecnológica de software de engenharia. Além disso, em softwares, a VirtualCai também desenvolve software aqui no Brasil, tecnologia nacional, voltado para a parte de otimização de estruturas, e a gente vai conversar um pouquinho mais para frente hoje aí no nosso evento. O cliente, a gente é sempre no centro desse ciclo, né, de interação, é muito focado em entender exatamente aquilo que o cliente está precisando e dando sempre a melhor solução, né, seja o serviço, seja o software, né, apoiando o cliente nessa jornada, né, de evolução na inovação, na engenharia, né, e inovação é uma palavra muito forte, né, tanto que até convido vocês aí, que estão participando do nosso webinar, a participar também um pouco mais de um podcast que a gente criou, depois nas redes sociais, né, vocês podem encontrá-lo aí, falando de inovação e engenharia, né. Bom, a VirtualCai, ela trabalha nessa área de inovação e engenharia, o nosso principal carimbo que a gente quer deixar como marca registrada da empresa é justamente essa parceria na inovação, né, e desenvolvimento com os nossos clientes de produtos mais eficientes e competitivos, né. Aqui está um pouco daquilo que a gente faz, né, com os nossos clientes, desde diagnosticar e prevenir falhas estruturais, né, a diminuição de tempo em pesquisa e desenvolvimento, quando você hoje necessita entregar um produto mais rápido para o mercado, né, e não sabe como fazer isso, por exemplo, melhoria da qualidade, confiabilidade, também da durabilidade, né, entregar um implemento, né, uma máquina agrícola que suporte horas de produção, né, de safra que você, de safras que você vai precisar se comprometer com o cliente, né? Além disso, realizações de testes físicos ou trabalhos de atendimento de normas, né, de validação, de engenharia, como também gerar inovação, né, que a gente já falou aí, que é um ponto muito importante aqui na empresa. Por fim, a parte financeira, né, possibilitar que você tenha produtos mais eficientes, mais lucrativos, né, esse é o principal objetivo, né. Aí a gente tem um portfólio aqui de softwares, né, nós somos parceiros aí da Siemens, a Siemens entrega a solução para o mercado de uma análise multifísica, né, em várias áreas da engenharia, né, mas principalmente aqui da análise estrutural, né. Nós também trabalhamos aqui com o Optimus, que é a ferramenta de otimização multidisciplinar, né, que você pode usar parâmetros do teu projeto de engenharia, variar esses parâmetros e ver como que a combinação desses parâmetros leva para um ótimo, por exemplo, reduzir peso, reduzir custo, etc. Né? FinFat e Cure são dois softwares de uma parceria que a gente tem com uma empresa chamada Magna, né, que é austríaca, para cálculo de vida em fadiga e arrefecimento de veículos, né, ou ar-condicionado ou arrefecimento de baterias. Né? O LS Dyna, que é a parte de impacto, né, que a gente trabalha com eventos de curta duração, com o impacto desse veículo ou qualquer outra estrutura. A parte de dinâmica veicular, com o Car Sync, a gente também vai conversar hoje no nosso webinar sobre isso. E, por fim, aí o Virtual Pixels, né, que é o software que a gente desenvolveu aqui na empresa, né, para otimização topológica. Pessoal, aqui é um pouco do portfólio que é possível se fazer na área agrícola. Eu vou ser bastante breve, porque o Fausto também, durante a apresentação, ele vai mostrar, mas hoje a gente abraça desde de análises estruturais, né, passando por análise CFD, né, análise térmica e CFD, com uma cabine, por exemplo, visualização de efeitos acústicos, né, numa cabine ou de um powertrain, um motor emitindo, né, um pass by noise,
alguma coisa que seja necessária para uma norma, né? Dinâmica de veículo é muito importante quando você tem, por exemplo, um pulverizador, né, que tem uma altura de um CG importante, passando por terrenos inclinados, né? Análise de mecanismos, quando você olha a estrutura se movimentando como um todo e que tensionamento ela gera, né, nas partes mais críticas. Análise de fadiga, o Fausto vai cobrir, dando um destaque, por exemplo, muitas vezes na área agrícola, problemas com fadiga em solda, né, que é possível ser visualizado. Enfim, transformação de processos, né, quando você consegue visualizar outras maneiras de produzir seu componente, ao invés de dobra, solda, por exemplo, fazer uma peça fundida, né, um exemplo aqui da área agrícola, né. Então, tem muita engenharia, muita inovação nesse sentido. Demais aqui também a gente vai falar durante a apresentação, não queria extrapolar muito o horário. Deixa aqui também meus contatos, aí já vou passar aqui a apresentação agora aí para o Fausto. Fausto, por favor, bom dia. Vamos Bom lá? dia, Valmir. Bom dia, Valmir. Obrigado aí por estar. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Então, vamos falar aqui um pouco das simulações de engenharia aplicadas ao projeto de máquinas e implementos agrícolas, né? Então, falando um pouquinho aqui do nosso mundo, né? Como é que ele está hoje, né? Cada vez mais complexo e globalizado, né? A gente vê que a tendência da população está em torno de 10 bilhões até 2050. Temos muitos requisitos ambientais que estão norteando o desenvolvimento e 46% das empresas entendem que, na Europa, que o maior desafio que eles têm são as emissões e eficiência energética. E 9 entre 10 consumidores, se tiver a opção de trocar uma marca por uma que se preocupe mais com a sustentabilidade, elas vão fazer. E a gente vê isso também nas tendências, né, daquelas 3 letrinhas que estão muito famosas hoje em dia, ESG, né, que é meio ambiente, sustentabilidade e governança, onde diversas empresas do ramo do agronegócio estão anunciando investimentos vultuosos nos próximos 10 anos, né? Tudo isso porque a gente tem um cliente no centro, né? Cada vez mais a gente tem que ser flexível e desenvolver produtos que sejam capazes de atender às demandas desses clientes, né? Uma das coisas que estão indo, né, que a gente vê que são uma revolução que a gente está vendo, é justamente a conectividade, né? O 5G está chegando e quase 90% dos executivos da área de comunicações entendem que a conectividade vai mudar drasticamente os modelos de negócio. Mas, para a gente vê que 62% das empresas já estão implementando a internet das coisas, gêmeos digitais, ou seja, o agro 4.0, a indústria 4.0, e até meados do ano que vem, né, quase 70% das empresas vão estar, de alguma forma, trabalhando com algum gêmeo digital, né? Isso tudo porque a inovação e customização vão ser realmente os condutores do desenvolvimento dos novos produtos, né? Mas temos que sempre lembrar que ainda existe um alto custo de qualidade, né? Quase 2 bilhões de dólares são gastos anualmente com recalls, né? Bom, e aí a gente vê como é que a gente está com o agro, né? O agro nosso brasileiro, como é que ele está? A gente teve uma safra recorde de 270 milhões de toneladas de grãos. A participação do PIB tem aumentado, né? Então, no primeiro trimestre, no ano passado, o PIB alcançou o agronegócio foi 26,6% do PIB, aumentou com relação a 2019. E no primeiro trimestre desse ano foi o que segurou o crescimento, né? Com um número expressivo aí de 5,35% de crescimento, né? E a gente tem, então, de investimento em novas tecnologias, então, né? Agricultura de precisão, equipamentos autônomos, né? Como já tinha comentado, a internet das coisas, agricultura de 4.0, ou seja, são sensores, são máquinas inteligentes que se conversam, drones, a agricultura de precisão, tem uma revolução acontecendo no campo, onde a gente vê que essas novas gerações de máquinas, né, e implementos, elas vão realmente ser desenvolvidas com o objetivo de atender as demandas desse aumento de produtividade, né? E aí, já começando a falar um pouquinho aqui da nossa parte de simulação,
sempre a gente tem uma coisa, né? Um desafio, que é o teste experimental e o teste virtual, né? O teste experimental, normalmente a gente demanda, né, a construção de um protótipo e a realização de testes em condições de uso, no campo, né? Uma das coisas que a gente tem é que existe uma limitação, especialmente para desenvolvimento de produtos para o agronegócio, porque os testes normalmente são realizados em lavouras, né? Ou plantio, na colheita, e isso aí normalmente impacta no tempo de desenvolvimento de novas máquinas ou implementos. Você depende da disponibilidade do campo, você depende da época, né? Não adianta a gente a gente não consegue fazer um desenvolvimento de uma colheitadeira ou de um equipamento para colheita se você está na fase de plantio, você não tem safra, né? Da mesma forma, o inverso, né? Se você está na época de colher, etc., você não consegue desenvolver os equipamentos para você fazer todo o manuseio do solo e preparação para plantio, né? Isso aí acaba impactando o desenvolvimento dos produtos. Você trabalha com janelas de desenvolvimento que normalmente são espaçadas, mesmo no Brasil, onde a gente tem mais de uma safra por ano, isso acaba impactando o desenvolvimento dos produtos, né? Sem contar que também existe a necessidade, algumas vezes, de testes estruturais instrutivos, né? E sempre que você tem esse tipo de teste, o que acontece é que uma falha significa um novo teste, você começa sempre do zero, né? Agora, quando a gente está falando de análise de testes virtuais, né, você não precisa do protótipo físico nem de lavoura. As condições de carga e de teste podem ser levantadas através de medição de campo, cálculo analítico, ou às vezes a gente tem até normas de teste, né? A gente consegue fazer medições e criar uma biblioteca de esforços e de utilizações por região, por tipo de utilização, etc. Você consegue criar todo um portfólio onde você consegue gerar esse teste virtual, acelerando o ciclo de desenvolvimento e reduzindo o custo, né? Porque você não depende mais dessas janelas. Quando você for para fazer um teste, voltar para o campo, você já está indo para uma parte de validação do que você desenvolveu, né? Bom, quais são as análises de simulação de CAI que a gente aplica em máquina, pode aplicar em máquinas agrícolas? Bom, análise estrutural, vou estar discorrendo aí sobre elas aqui, só vou fazer uma exemplificação mais rápida. Análise de fadiga, otimização topológica e paramétrica, modelamento multidomínio, onde a gente consegue fazer uma simulação de máquina completa, gerenciamento térmico, muito importante para o conforto. Hoje em dia, o conforto do operador na máquina é uma coisa muito importante. Movimentação de partículas, isso é uma nova tecnologia que tem crescido muito e realmente pode impactar bastante no desenvolvimento das máquinas, máquinas, equipamentos e implementos. A dinâmica de máquinas, a gente consegue simular e entender toda a dinâmica da máquina trabalhando no solo. Então, bom, já começando a falar um pouquinho da análise estrutural FEA, né? Bom, essa é a análise mais popular das análises de CAI aplicada a produtos. É a que começou, é o popular Elementos Finitos, né? E basicamente, ela se objetiva para avaliar a integridade estrutural, ou seja, o meu componente resiste ou não resiste aos esforços que eles vão ser submetidos na vida real, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Eu vou passar rapidamente. Aqui a gente tem um chassi de uma semeadeira, né? Uma análise que todas essas análises a VirtualCAI fez há algum tempo, a gente está autorizado a mostrar, onde foram avaliadas diversas condições de carga e que geraram solicitações em alguns pontos, e nós fizemos algumas iterações de projeto. Então, do início até o final do desenvolvimento, a gente conseguiu resolver todos os potenciais modos de falha que existiam. Aqui a gente tem um disco e um sulcador, é um dispositivo de um implemento agrícola, onde a gente fez não só na simulação estrutural, mas como otimização de alguns componentes. E aqui, a gente teve aqui, como cortesia da Budni,
uma carcaça de transmissão só para mostrar um teste de torção, né? Normalmente esse é um teste que é um teste que é feito de forma destrutiva e você tem que fazer uma simulação de fadiga, torção, e aí a gente fez uma análise, uma simulação, onde a gente consegue, no primeiro o slide, mostrar os deslocamentos que a gente tem em função da torção, e no segundo slide, aqui embaixo, a gente tem a distribuição de tensões para fazer a avaliação de se esse componente vai resistir aos esforços, né? Ainda no campo da análise estrutural, uma das aplicações que a gente tem é a análise não linear. E dentro dessa análise não linear, onde a gente analisa os efeitos de plasticidade, grandes deslocamentos, né? Uma das que a gente mais utiliza para análise de ROPs e FOPs, que são as estruturas protetoras para os operadores, né? E normalmente essas estruturas passam por um teste destrutivo, segundo a NBR 5700, mas a gente consegue fazer simulação. E a VirtualCAE já realizou mais de 30 análises de ROPs para diversas empresas do mercado, do mercado agrícola. Acho que a VirtualCAE é a empresa que mais tem know-how no desenvolvimento de simulação de ROPs, né? Então, essa aqui é a estrutura de proteção, né? A gente simula o teste, aqui você vê os deslocamentos, quer dizer, quanto mais o vermelho indica que é um deslocamento maior, aqui a estrutura deformada em cima da estrutura não deformada, em cinza sombreado está a estrutura original, e tem uma região que está no meio, que é a região que justamente não pode, a estrutura deformada no final do teste, não pode estar encostando, né? Então, esse é o tipo do teste onde a gente pode realizar várias iterações de projeto sem demanda de protótipo, e quando faz o teste, você já faz uma confirmação da simulação, né? Bom, uma outra análise a gente tem, análise de fadiga, utilizando o software FENFAT, que o Valmir já tinha comentado. Essa análise, esse software, ele visa analisar a vida em fadiga dos componentes frente a carregamentos cíclicos, né? Os resultados, eles podem incluir fator de segurança, resistência ou de carga estática, tensão média, multiaxialidade, etc. O FENFAT ele tem diversos módulos, né? E aí a gente gostaria de destacar aqui o módulo do FENFAT Weld, que é um módulo que faz a avaliação de tensão das vida em fadiga para solda. Bom, isso acho que é das coisas mais utilizadas na construção de equipamentos agrícolas, são soldas, né? Então, aqui eu mostro um pouquinho uma estrutura, né? Na figura superior é uma carcaça, um cárter estrutural de uma máquina agrícola, mostrando os pontos vermelhos onde você tem a menor durabilidade, o fator de segurança está mais baixo, né? E embaixo a gente tem essa parte justamente da solda, onde o FENFAT ele consegue identificar automaticamente os pontos onde vai haver solda. E essa solda ela não é simplesmente uma questão teórica. Então, você tem todos os parâmetros de solda, você pode colocar no software. Então, uma vez que você define penetração, ângulo e etc., para os seus cordões de solda, você consegue, ou seja, em função da análise de fadiga, você consegue otimizar e determinar qual é o melhor tipo de parâmetro de soldagem que você vai indicar para a sua área de manufatura, né? Aqui eu pedi para o Valmir falar um pouquinho da otimização topológica. Valmir? Vamos lá, Fausto. Bom, na verdade, a otimização topológica é uma área bem interessante aqui para... Até pode abrir o slide completo, por favor, Fausto, acho que fica melhor. Uma área muito importante aqui na empresa, porque o Virtual Python é uma ferramenta que nós desenvolvemos, né? Muito difícil você encontrar empresas brasileiras desenvolvendo softwares voltados para engenharia, né? O VirtualCAE ela abraçou essa ideia desde 2015, né? E aí o Virtual Python ele tem uma característica muito peculiar, ele te auxilia a você desenvolver
os seus componentes, né, para que eles sejam leves, eficientes e inovadores. Né? Ele faz isso de uma maneira automática, né? Como é mostrado, por exemplo, nessa imagem aqui que eu estou mostrando, né? Desculpa, que na verdade eu não estou fazendo share screen, mas ela está do lado esquerdo aqui, né? O que é a otimização topológica, né? Você começa com um domínio estendido, né? E depois a otimização ela procura posicionar o material exatamente na posição correta, né? E ao final você tem a quantidade mínima de material para ter a máxima resistência, né? Então é um fenômeno que a gente chama de otimização topológica. Então, para quem quer desenvolver, reduzir peso de componentes, né? Trabalhando com peças, por exemplo, fundidas, né? Isso é muito legal, né? Você trabalhar em conjunto, inclusive até saudando aí tem o nosso amigo aí, o Fábio da Magma, que está também assistindo o nosso webinar. A gente trabalha muito em conjunto com eles, né? De encontrar também essa questão desse compromisso dessa peça que tem um novo design, fazendo a observação também do processo de fundição. Nós já tivemos vários casos. Se você puder dar o play ali no vídeo, Fausto, por favor, só para mostrar como que o software ele vai dentro de um domínio estendido, né, que é aquele espaço maior, né, translúcido que vocês veem, né, como que o software ele vai distribuindo o material para determinação do melhor design. Né. Esse aqui é um suporte de um bloco de motor de um caminhão, né, mas que pode ser aplicado para qualquer componente, inclusive se vocês visualizarem aqui, ó, existe um exemplo ali na área agrícola, né, que nós fizemos aí com a ACO, né, e dentro desse exemplo, vocês visualizam a otimização de um suporte de uma cabine, de uma estrutura, né, e a otimização topológica é justamente para desenhar o melhor sistema de nervuramento desse suporte, de modo que você possa ter uma distribuição mais qualitária de tensão na transmissão, né. Você pode trabalhar também com um exemplo prático com engrenagens, né? Quantas engrenagens a gente tem no nosso sistema mecânico, né? Como também componentes diversos aí da área de motores, etc. Né? Então, assim, finalidade totalmente aberta, muito aplicado aí à parte agrícola, né? Trabalhando com injeção de polímero, fundição, né? São estruturas com massa, com sólido, né? Que ele tem maior efetividade. Isso aí, desenvolvido por nós, fica aí também essa ideia de aplicar mais, né, de fazer componentes leves, né, principalmente implementos, né, e até a gente brinca, poxa, mas o trator tem que ter lastro, mas, poxa, vamos usar lastro, então, naquilo que não agrega muito valor, né, o preço de aço hoje em dia, né, que a gente está tão elevado, vamos usar coisa diferente, vamos deixar uma estrutura, repensar ela de maneira de como construir, de fazer ela leve, mas que seja barata, né, um lastro com coisa que não agregue muito preço, né, ao componente. Obrigado, meu Fausto. Obrigado, Valmir. Bom, dando continuidade, uma dos campos que a gente vê aqui de aplicação para a tecnologia CAI é o AMECIM, onde a gente pode utilizar modelamento multidomínio. O que é o modelamento multidomínio? Na realidade, é uma modelagem onde você envolve você consegue modelar diversos sistemas complexos, né? Como circuito de refrigeração, circuito hidráulico, eletrônico, mecatrônico, sistema elétrico. O AMECIM, ele tem uma série de bibliotecas, né? Onde você consegue fazer uma modelagem do veículo completo, da fonte de potência até os principais consumidores. Você consegue investigar e otimizar, consegue fazer uma otimização energética dos principais consumidores e até o desenvolvimento de sistemas de controle, como o software in loop e o hardware in loop. Como é que ele funciona? Então, o AMECIM, ele tem dentro dele uma série de bibliotecas dos principais sistemas que a gente tem para os diversos módulos, como refrigeração, hidráulica, como eu já tinha comentado. E aí você vai criando esse sistema sob uma forma de lógica, certo? E você pode fazer, por exemplo, que aqui um exemplo que a gente vê, por exemplo, foi uma otimização para consumo de combustível num ciclo de teste que envolvia 14 tipos de testes diferentes em dinamômetro, incluindo, por exemplo, o ventilador do motor, que chega, em alguns casos, a consumir 10%. É extremamente importante
um consumidor muito importante no motor é o ventilador. O ventilador ele chega a roubar 10, até mais, às vezes mais, em alguns casos já vi até 20% da potência do motor, dependendo especialmente aqui no Brasil, onde a gente tem uma demanda de refrigeração bastante forte, né? Outra coisa, você consegue fazer todo um modelamento de uma transmissão hidrostática, né? Muito presente nos veículos das máquinas agrícolas, né? E com isso entender exatamente todas as fontes e as consumidores de potência, como aquilo está se comportando e quais são as oportunidades para estar melhorando isso. Essa é uma área, vamos dizer assim, de certa forma nova no campo da engenharia, que dá para ter resultados assim bastante expressivos. Continuando, a gente tem, então, passar aqui um pouquinho para a parte de análise de fluidos, né? A parte de CFD, que a gente chama, né? Que é a análise de fluido dinâmica computacional. E, no nosso caso, a gente pode usá-la para... Bom, muita gente, o pessoal associa a CFD com aerodinâmica, com avião, com essas coisas. Como é que a gente usa isso no agro, né? Bom, a gente pode otimizar o fluxo de ar dentro das cabines das máquinas agrícolas. A gente avalia toda a eficiência do sistema de climatização, resfriamento ou aquecimento, anti-embaçamento, ruído de ventilação, né? Quer dizer, se pela velocidade do fluxo de ar, a gente consegue saber se vai já estar gerando ruído para o operador, etc. E aí a gente vê, por exemplo, né, que a ACO, em parceria com a Siemens, utilizando o Star CCM, utiliza aqui eu vou colocar um destaque maior, você vê tem a cabine e o fluxo de ar, né, dentro da cabine, para fazer toda a parte de otimização do conforto do operador nas máquinas, né? Ainda falando do gerenciamento térmico, né, nós temos o Cooling, que é um software da Magna, a mesma empresa que desenvolve o FENFAT, que é um sistema para um software para desenvolvimento de sistema de gerenciamento térmico, né? E a grande vantagem desse software é que, como ele trabalha, você não precisa fazer um modelamento 3D de todo o sistema de refrigeração, o térmico. Você pode fazer ele, tem bibliotecas, né? Então você consegue fazer toda a parte de sistema de cooling de powertrain ou de ar condicionado dentro dentro de um ambiente 2D. Você cria uma rede 2D e consegue fazer todo o sistema optimização dessa parte de gerenciamento térmico. É um software bastante rápido de se usar, ele é bastante amigável e permite que se faça otimização, né? E melhoria, principalmente para pacotes de cooling. Normalmente você tem esses sanduíches, né? Onde você tem radiador, ventilador, como eu mesmo já tinha comentado, o ventilador é um item bastante importante no consumo de potência, na economia de combustível das máquinas. Então, toda essa otimização aqui permite que você faça um desenvolvimento, um pré-projeto adequado do seu sistema, tá? Bom, uma das outras parte que está crescendo muito é a parte de análise de transporte de grãos e fertilizantes, utilizando o Star CCM, utilizando a metodologia do BEM, que é o método dos elementos discretos. Com esse método, na realidade, você analisa, calcula o movimento de partículas e a interação dessas partículas entre si, com estruturas ou com fluidos. Esse é um campo novo que ele permite ele pode ser aplicado ao projeto de máquinas agrícolas, secadores, separador de grão e todos os equipamentos de alguma forma manipulam partículas, tá? E aí, como é que ele funciona? Por exemplo, aqui a gente vê, né, o espalhador de grãos de uma colheitadeira, né? Quer dizer, a colheitadeira ela é uma máquina que não só colhe, mas faz todo o processamento do grão dentro da máquina. Ela separa o grão e ela descarta toda a palhada, né, vamos dizer assim. E o espalhamento homogêneo dessa palha é importante para
para que você tenha... É um item importante no desempenho da máquina, né? E você consegue fazer toda essa avaliação, essa simulação, que normalmente é muito complicada de ser feita de forma experimental. Você tem que ir para o campo e testar, e muitas vezes é feita na base de tentativa e erro. Você consegue otimizar utilizando essa ferramenta do DEM. Aqui, por exemplo, então, vou mostrar aqui basicamente como é que isso funciona. Então, você tem aqui uma peneira separadora, então você vê que ela consegue fazer toda a parte de separação de grãos, maiores e menores, ou então uma transportadora. Aqui a gente tem uma correia transportadora, que esse aqui, no caso aqui são batatas, tá? Então, você vê que estão caindo e você tem aqui todo o processo de separação. Bom, isso não é apenas um filme legal da gente ver, né? O que eu vou mostrar aqui no caso do separado do transportador liquidal, a gente tem aqui associada à cor das partículas, né? As velocidades que elas estão andando, tá? E em cima o gráfico em tempo real, o torque, ela está interagindo. Então, o que acontece? Essas partículas estão interagindo com o hélice, né? Com o helicoide, e estão demandando torque. Então, você vê, agora que ele está cheio, né, tá realmente fazendo o grão passar, você vê que o torque sobe e, de certa forma, estabiliza. Quer dizer, isso aqui ele permite que seja feito todo o dimensionamento desse transportador. Ou ainda, a gente consegue avaliar desgaste. O que acontece? Você tem o movimento das partículas, essas partículas interagem, tá vendo? Está fazendo a curva, e onde fica vermelho é onde está tendo contato das partículas com a superfície. E aí você consegue determinar o nível de desgaste que está acontecendo aqui naquela região, e você pode, por exemplo, mudar o projeto ou colocar chapas mais grossas, etc., para poder suportar a abrasão. Isso aqui é uma metodologia que a VirtualCAD tem utilizado também bastante nos seus desenvolvimentos. Mais uma última tecnologia que eu queria mostrar para vocês é a parte de análise de dinâmica de máquinas, utilizando o CARSIM. Apesar do nome CARSIM, o CARSIM é um software para a parte de dinâmica de máquinas, de veículos, mas com o CARSIM é possível simular a dinâmica de um trator e a interação do mesmo com um implemento ou o próprio solo, né? Então, essa aqui é a tela do software, onde a gente coloca todos os parâmetros, ele já tem pré-definido um trator básico aqui na biblioteca do software. E o que a gente consegue fazer com ele? A gente consegue fazer, por exemplo, uma simulação. Todas essas setas que a gente está vendo aqui são forças em tempo real, e aqui a gente tem um trator fazendo um preparo de solo, ou a gente tem aqui um trator num terreno acidentado, e a gente precisa ter os diversos esforços para fazer, por exemplo, aquilo que a gente tinha comentado de fazer o dimensionamento estrutural da máquina, né? Então, essa é uma das formas que a gente tem até de gerar a biblioteca de carregamentos. Bom, então, finalizando, para dar um pouquinho de tempo aqui para depois entrar aqui num debate, o dinamismo do agronegócio vai demandar por produtos mais eficientes, com menor custo e com mais tecnologia, de forma a permitir que o sucesso atual seja mantido. A gente tem hoje uma situação onde o mercado está muito aquecido, o faturamento do setor está realmente muito forte e a demanda por máquinas e equipamentos está no máximo. Mas o que a gente prevê, o que a gente vê é que o próximo passo disso é que vai vir uma onda de competitividade para esse setor muito forte. E a competição vai ser dominada pela produtos melhores, mais baratos, mais eficientes, né? E com tudo isso a gente acredita que a simulação de engenharia, né, e as suas diversas ferramentas, quando aplicadas ao projeto dos produtos, elas podem não só reduzir os ciclos de desenvolvimento, mas permitir a introdução de novas tecnologias e otimização dos projetos das máquinas e dos equipamentos que já existem, né?
A VirtualCAI, ela dispõe de todas essas ferramentas que a gente aqui mostrou aqui nessa última meia hora, e elas se encaixam nas necessidades do seu agronegócio, né? E a gente disponibiliza nosso portfólio de soluções tanto na forma de prestação de serviços, implantação tecnológica, transferência de tecnologia ou venda de software. Bom, gente, obrigado, é isso. Então, agora a gente está aqui aberto a